E aí, na comunicação não violenta, o Marshall trouxe de uma forma muito didática e muito fácil de entender esse conceito que eu vou mostrar para vocês. Que nós podemos ter 4 reações possíveis a um comportamento difícil de alguém. Então, primeira reação possível, culpar o outro. Tá? Então, a pessoa se comporta de uma maneira que me desagrada, que me perturba, que me dói, né? Então eu culpo o outro. Algo está errado com o outro. O outro está errado. O outro é um carente. O outro é um egoísta. O outro é um sem noção. O outro não tem respeito. O outro não me compreende. Então a culpa do problema reside sobre o outro. Eu estou apontando o dedo para o outro, culpando o outro por esse problema. Quando eu culpo o outro, qual é o sentimento mais comum que eu sinto quando eu culpo o outro por aquela dor? É a raiva, o sentimento de raiva. Quando eu percebo que o outro é uma ameaça à minha paz. O outro é uma ameaça à minha plenitude, vamos dizer assim. Então, de alguma forma, o outro é culpado pelo fato da minha necessidade não estar sendo atendida. Não estar sendo atendida. Então, eu sinto raiva. É uma reação natural. A gente projetar no outro de que o outro é um problema. O outro é um problema. Tá? Isso dá um sentimento de raiva. Então, quando a pessoa sente raiva, isso que é interessante. A gente aprender a perceber as coisas. Então, quando a gente sente raiva de alguém, por algum motivo, isso é um sinalizador, essa raiva é um mensageiro que pode nos mostrar que tem alguma necessidade que não está sendo atendida. Então aí entra um grande aprendizado. Em vez da gente se submeter à raiva e deixar ser levado por aquele impulso de falar coisas quando a gente está com raiva, de ter atitudes quando a gente está com raiva, atitudes das quais nós vamos nos arrepender depois, né? Em vez de ceder àquele sentimento, a gente perceber aquele sentimento, a presença dele, o que está acontecendo com a gente, e sempre lembrar, esse sentimento é um mensageiro. Ele está querendo me mostrar que tem alguma necessidade que não está sendo atendida. Então, começa aí, tá? Segunda reação possível, se culpar. Então, quando alguém me critica, quando alguém aponta algo em mim, que eu fiz, que eu faço, que eu sou, né? Eu posso me culpar, eu posso me julgar, eu posso começar a criar uma imagem, da mesma forma que eu posso criar uma imagem do outro que me desconecta dele, do ser humano que ele é, isso também acontece no nível intrapessoal. Eu posso criar uma imagem distorcida de mim mesmo, de que eu sou ruim, de que eu sou fraco, de que eu sou mesquinho, de que eu sou incapaz, sabe? E aí eu começo a criar uma imagem de mim mesmo que me desconecta de mim mesmo. E assim eu me desumanizo. Olha que interessante. E aí que sentimentos que isso traz? Sentimento de vergonha, sentimento de culpa, sentimento de depressão. Então, a vergonha, a culpa e a depressão são sentimentos típicos de quando a gente está operando nesse padrão de se culpar, de se julgar. Tá? Então, quando a gente sente vergonha, culpa ou depressão, esses sentimentos são sinalizadores de que alguma necessidade não está sendo atendida também. São sinalizadores de que nós estamos operando nesse padrão de se julgar. Então, essas duas reações
nessas duas reações nós estamos no julgamento. Nós estamos criando histórias na nossa mente que desqualificam alguém, desqualificam o outro, que depreciam o outro ou que desqualificam a nós mesmos. São pensamentos, conclusões, interpretações que a gente faz, né? Que são todos derivados, né? Todos construídos em torno desse componente principal, essencial, que é o julgamento, né? Que gera desconexão. Terceira reação possível: escutar os sentimentos e necessidades do outro, que é o que eu falei agora. A gente procurar compreender os sentimentos e as necessidades do outro. E quarta reação possível: escutar os próprios sentimentos e necessidades. Então, esses dois padrões aqui, essas duas reações de baixo, são reações empáticas. Na verdade, eu não diria que são reações, são ações, né? Porque geralmente a reação é algo mais impulsivo, reativo, né? Então, a empatia geralmente é algo mais ativo, é um esforço ativo que nós fazemos, não é tão reativo. Então, é a gente se conectar com os próprios sentimentos e com as próprias necessidades. Essa é a autoempatia. Então nós estamos falando aqui de tanto o julgamento quanto a empatia, são dinâmicas que acontecem para fora e acontecem para dentro também, né? O autojulgamento e a autoempatia. Então essa estrutura eu considero que é bem fácil da gente entender. A questão é a prática disso, é a gente realmente conseguir colocar em prática isso, essa autoconsciência de em que padrão nós estamos operando e em que padrão nós queremos operar, tá? Que vai trazer mais benefício para a nossa vida.